Olá, bem-vindos a mais um Cartórios Cast. Eu sou o José Carlos Martins, presidente do SERAC, e temos a honra hoje de receber aqui o Dr. Ademar Fioranelli, 7º registrador de imóveis da capital de São Paulo. E também aqui estou com o meu fiel escudeiro, diretor do SERAC, sócio do SERAC, que vai nos acompanhar também nessa entrevista. Ele é especialista em cartórios, não poderia deixar de estar conosco também. Muito obrigado, doutor Ademar, pela sua presença. Primeiro quero também agradecer, estou muito feliz, eu e Sônia, pelo convite, de vocês, pelo reconhecimento. E estou aqui à disposição para falar aquilo que vocês desejam, e antemão dizendo que Martins, Alberto são amigos, além de ser assessores do cartório, são grandes amigos, sempre à disposição do 7º registro, e que é um reconhecimento meu do trabalho desenvolvido por vocês, não só na capital, mas também em todo o Brasil, sempre pronto a nos atender, sempre pronto a nos orientar, a dar a saída necessária para os problemas nossos do 7º registro. Então aqui fica a nossa eterna gratidão por esse convite, chamando um velho registrador para testemunhar sobre a nossa vida, sobre a nossa carreira, sobre aquilo que talvez representamos para a nossa classe. Eu faço isso com paixão, doutor. E isso tem muita relação com a pergunta que eu vou fazer para o senhor agora. Eu, quando era criança, jamais imaginei de ser o que eu sou hoje. E era isso que eu queria perguntar para o senhor, porque quando o senhor era criança, o senhor imaginava ser um registrador, ser um notário, trabalhar nesse mundo? Recentemente eu fiz uma entrevista para a Noreg e Sinoreg e contei um pouco da minha vida, Talvez aqui eu possa até repetir, que eu venho de uma família super humilde, Meus pais se conheceram na roça, Foi ali em Santa Adélia onde eu nasci, pais semi-analfabetos, e depois nós fomos para a Alta Paulista desbravar. Meu pai foi desbravar a Alta Paulista. Na época não tinha nem asfalto, não tinha nem trem, não tinha nada. Então nós fomos para Inúbia Paulista, onde passei minha infância, onde iniciei o meu grupo escolar, E depois acabei o grupo escolar lá em Dracena, onde eu terminei o 4º ano do grupo escolar. E meu pai desbravando lá, carregando tora para uma empresa, uma serraria. E depois de Dracena nós fomos para Araraquara, quando eu comecei em 1953, passando em frente ao fórum. Antigamente o judiciário trabalhava, aliás, o extrajudicial trabalhava junto com o judicial, que está ocorrendo hoje, A autonomia hoje do registrador é grande, O trabalho que ele tem feito tem sido reconhecido pelo judiciário, nos encarregando de várias coisas que eram do judiciário, hoje passaram a ser exclusivamente do extrajudicial. Em Araraquara, eu, passando em frente ao fórum, vi lá uma plaquinha dizendo que precisava do boy. Eu tinha, na época, 13 para 14 anos, comecei ali trabalhando. Naquele momento você não pensava em nada em termos de profissão? Não pensava em nada ali, jamais pensei. Imagina, de uma família simples, eu ser um titular de um cartório de imóveis na grande capital. Jamais, jamais. E ali comecei a trabalhar no 2º registro de imóveis, que era anexo ao eleitoral. E o 1º registro era anexo ao crime. Então, existia aquela união entre judiciário e extrajudicial. Ali comecei a
a gostar muito da função. Houve um reconhecimento do meu ex-titular, porque eu tinha uma bela caligrafia e também era um bom datilógrafo, não sei de que maneira, e ali cresci dentro do segundo regional de Araraquara. Quando, aos 18 anos, emancipados pelos pais, já passei a ser escrevente. E ali vivi com muito sacrifício, longe da família que veio para São Paulo, meus pais com 6 filhos, não é? Todos pequenos. Vim para São Paulo com várias cartas de apresentação, porque eles gostavam muito do menino, Ademar. Então ele falou, você vai para São Paulo, mas vamos te ajudar a encaixar você em um cartório. E nessa ida e vinda, procurando um novo emprego, encontrei o 7º, que me agasalhou, e ali eu comecei. Jamais pensei um dia em ser um titular de um cartório. Fiz o grupo escolar em Araraquara e como falei, terminei em Dracena, e fiz o ginásio em Araraquara, e depois fiz um curso secundário em São Paulo, depois fiz Direito e fiz Administração com muito sacrifício, né? Trabalhando em 2 empregos. E em quando entrei no 7º Registro em Araraquara, eu comecei a gostar da área. Comecei a ler muita coisa. E em 65 comecei a fazer as minhas ementas. Na época tudo era publicado, né? Se publicava todas as decisões. E eu, curiosamente, um simples escrevente do 7º Registro, comecei a ler, escrever, etc. e tal, fazer as minhas ementas, e hoje eu tenho assim um repertório, acho que todo mundo conhece, de mais de 560 assuntos sobre. E gostei, estudei. Aí você me pergunta, tudo, se não tiver sacrifício, se você não gostar do que você faz, se você deixar de lado aquilo acontecer, não vai acontecer nunca, se você não estudar, se você não se dedicar, se você não se expor. E por tudo isso, eu acabei sendo, depois, com problema de intervenção, quase intervenção no 7º, eu fui nomeado lá substituto. E fiz um trabalho bonito, porque o cartório estava com um problema sério, até ameaçado de intervenção pelo Dr. Gilberto Valente, que conhecia um menino que era muito bom lá dentro, e me chamou, falou, você vai tomar conta e vai remodelar esse cartório. E foi o que aconteceu. E procuram o senhor até hoje, né? Porque todo mundo então, que tem problema... mais ou menos, é aquilo que eu passei em toda a vida. A Sônia, casamos muito jovem, né? A Sônia começamos a namorar com 15 anos, acabamos casando com 18. Tivemos 6 filhos. Não, meus pais tiveram 6 filhos. Todos hoje formados com curso superior. Essa era a minha próxima pergunta para o senhor. Você já tinha feito. Engenheiro. Engenheiro feito pela Federal. Nossa, o meu irmão, que orgulho, né? Bacharel em Direito. A minha irmã funcionária da prefeitura. E todos formados, os 6 formados, só uma que faleceu, que era uma das irmãs mais queridas minha, que também era professora formada. Então, como aconteceu tudo isso? Claro, se não tivesse uma família por trás, base, né? Embora pais pobres, quase analfabetos, mas nos deram aquilo que foi necessário para a gente. Ser homem, ser pessoas sérias, ser pessoas honestas. E a minha família leva isso até hoje, todos levam isso até hoje. E olha que bonito, que ensinamento, né? A gente tá ouvindo a história do Dr. Ademar,
ele contando a história dele e recebendo vários ensinamentos que a gente já teve, porque já convivemos com ele há um tempo, mas que o jovem que vai assistir isso aqui deve tirar, né? Ou seja, o que fazer, o que o jovem tem que fazer para ser bem-sucedido? Família, honrar pai e mãe, Isso. Né? União da família. Tá. Você falou na sua entrevista que vocês sempre foram unidos. Muito né? unidos. Que não importa a origem dos pais, se é pobre, se é rico, se é culto, se não é culto, importa são os valores que passam para as crianças e nada na vida. Agora podem dizer assim, Ademar teve sorte, hoje ele é 7º registrador de São Paulo, teve sorte, mas ninguém viu o sacrifício ali, ninguém viu 2 empregos para poder fazer os cursos. Então, para pagar a faculdade. Para pagar a faculdade. Então, temos muitos ensinamentos aí. Nas primeiras 2 perguntas, temos muitos ensinamentos. E, na verdade, a minha carreira, eu devo muito também à minha formação na leitura da doutrina. Eu era muito curioso em ler, estar sempre a par do que a corregedoria determinava nas decisões. Antigamente era agravo de petição o recurso da decisão da primeira vara. Hoje já é apelação civil, né? E o agravo de petição hoje é mais para a Justiça do Trabalho. Imagine você, desde 65, colecionando, lendo, participando do IRIB, apresentando trabalhos. É engraçado, eu falo, aliás, eu quero falar até com o presidente, o novo presidente, falei com o Sérgio já na época. Eu acho bacana quando tem os nossos congressos regionais ou nacionais, exigir do titular ou de um escrevente levar um trabalho para ser apresentado e debatido, como fazia sempre isso lá. Acho que na Arpen tem isso, não tem? Tem, hoje não sei. No IRIB não tem palestras, mas você sabe palestra. Palestra você ouve, sai dali, quase você não capta nada. Mas você debater um trabalho que você leva, então em quase todos os congressos eu levava um trabalho. E desse vários trabalhos que eu produzi, eu lancei aquele livrão de direito imobiliário em 2001, com mais de 700 folhas. Nossa. Que hoje todo mundo pede, já não existe mais, não tem, já esgotou, mas é um livro... Tem que fazer outra edição. Mas a nova edição, com a idade que a gente tem, a gente já não tem pique para essas coisas mais, né? Tem que aproveitar também um pouquinho da vida, né? Um pouquinho do legado, né? Exatamente. Do legado. Diante de eu aproveitar a vida, a gente estava comentando agora há pouco que o senhor foi aspirante da Ferroviária e eu sei que o senhor sempre gostou de bola, assim como eu também. A gente tinha, só um complemento, a gente tinha um time de futebol em Araraquara, a gente ganhava de todo mundo, nós formamos um time com o João Galhardo. O João Galhardo era o ponta direita e eu o ponta esquerda. Então a gente falava, o João Galhardo era o arisco ponta direita. Era um ponta por natureza, porque não se faz mais ponta, né? E hoje, outro dia eu recebi uma notícia dele interessante, falou, Ademar, sabe quantos estão vivos daquela época? Eu e você e o Zezinho, o resto todos já partiram. Puxa, quem é o Zezinho? O Zezinho era um escrevente do segundo registro de imóveis, um amigo nosso. Caramba. E como o tempo passa, a saudade fica. Bom, enfim, já tive Mas a pergunta é que você era boleiro, né? Era boleiro, ponta esquerda, boleiro bom, rápido. Rápido. E assim, eu sei também que o senhor gosta muito de pescar, porque eu nessas auditorias que a gente fez lá com o senhor e nessas minhas idas para visitá-los, eu vi diversas fotos lá com peixes muito grandes, né? Tirando pescaria e futebol, tem algum outro esporte que o senhor... Eu sempre gostei do futebol, né? Ainda quase com 85 anos, ainda de vez em quando
entra numa peladinha Bater uma ali e bola. tal. Isso é importante. Mas, né, sem aquela Hoje molecada... a gente faz um paradinho, faz né, uma- doutor? às vezes você dá um chute na bola, ela nem sai do lugar, mas... Pois é. Eu sou muito bom também no bilhar, né? Ah, Bilhar eu sou é conhecido, verdade, eu tem uma mesa profissional lá, né? Ontem jogamos, a gente joga toda segunda-feira, 4 horas, com a mesa no próprio cartório, né? É. E é um passatempo, um exercício bom para que tenha uma idade grande. Você fica em volta Pois da é. mesa ali durante E 4 horas, conversando. tal, batendo papo, depois vai comer uma pizza, etc. Fortalece a cultura, né? Fortalece a cultura. Fortalece muito a cultura, né? Mas ninguém ganha de você no bilhar lá do cartório? Não, ninguém. Eu sou muito bom. Que time o senhor torce, doutor? Pô, se eu falar, vocês não acreditam. Eu sei que tem uma camisa do Pelé autografada lá. Sim, mas eu torço para a Portuguesa dos Esportes. O senhor sabe que é o meu segundo time, né? É verdade? Aliás, é o segundo time de muito paulistano. E eu acho que é o quarto torcedor da Portuguesa que eu conheço, porque não tem torcedor de Portuguesa. Tinha É três difícil. Kombi, né? Mas o pessoal tá morrendo, agora só A ficou Portuguesa foi era clássico antigamente. Portuguesa, Era. Corinthians, Palmeiras, São Pois é. Paulo, Santos. Portuguesa ganhava de quase todo mundo. Eu ia muito assistir jogo da Portuguesa no Canindé, porque meu sócio e amigo de infância, que Deus o tenha, porque morreu, enfim, eu ia muito com ele, porque ele também torcia para a Portuguesa, ele, o pai, os irmãos e tudo mais. Então a gente ia, embora eu seja corintiano, eu ia sempre assistir jogo com eles lá. Mas era muito gostoso. Eu fui sócio da Portuguesa antes de construir o estádio. E sabe que a Portuguesa, em 54, ela deu 8 jogadores para a seleção brasileira. Caramba. Na época. Aliás, eu escalo o time da Portuguesa daquela época, né? Imagina. Se precisar falar, até falo aqui. Mas eu acho que acima desse, claro, sem esforço, sem dedicação, sem amor à profissão, nada vai para frente, como vocês também não iriam se vocês não montassem uma empresa séria como vocês montaram. E vocês hoje dão assessoria para quantos cartórios? E é uma 1.500, e é uma 1.300, assessoria de primeira, uma assessoria que a gente nos dá tranquilidade, né, dona Sônia? Muito. A Sônia tem mais contato com vocês. E eu sempre digo uma coisa, se você não tiver uma mulher por trás de tudo isso, e aí vai a Sônia, se não tivesse essa vida com a Sônia conseguiu fazer também, era de uma família super pobre também, e conseguiu fazer com mais de 40 anos o curso de Direito, e nos dá hoje uma retaguarda grande, uma mãe extraordinária, uma mãe dedicada. Nós tivemos 2 filhos lindos, né? O Alexandre, um médico renomado, hoje ele é diretor da Agência Nacional de Saúde, que é um cargo elevadíssimo, né? E como operador, como cirurgião, é reconhecido na área dele quase no Brasil todo, fez curso no exterior. E tem a filha Elaine, né, também que trabalhou um tempo comigo, hoje aposentada porque teve um problema de saúde e tal, mas também nos deram netos lindos, né, muito lindos. Essa família é maravilhosa. E agora a gente já tem 4? Não, nós temos agora 6, né, Bem? 6 netos? Agora vai completar um ano agora, mês que vem, que é o Enzinho, que agora é o queridinho de nós. Tem uma neta que faz medicina. Uma neta que logo se forma em medicina nos Estados Unidos, né? Outra prestou vestibular agora no domingo, que é a Amandinha, muito estudiosa. São todos estudiosos, todos sérios, uma fazendo já a PUC também. Então, a minha família, olha, maravilha, graças a Deus que a gente tem uma família. Sem essa família, sem a ajuda da família, nada você não vai para frente. E você vê que a base estava lá nos seus pais, provavelmente nos pais da dona Sônia. A base está lá, lá embaixo, pais humildes. Todos os filhos chegaram
a conquistar na vida o que é mais importante. Todos também de um caráter extraordinário. O senhor acha que a prática de esporte ela pode ter consequência na nossa vida profissional? Por exemplo, o senhor ter jogado bola, a meditação na pescaria, porque é uma coisa, tudo bem, ela é muito individual, mas tem ali um raciocínio, um propósito. Você sabe, acha que isso influencia? Você sabe que até hoje eu apoio muito os meninos lá do cartório. Eles têm um time lá, eu até alugo uma quadra para eles. Uhum. E toda essa carreira minha, nós sempre tivemos disputas aqui em São Paulo, em todos os cartórios. Não sei se vocês chegaram a ver, nós conquistamos várias taças. O 7º registro era uma referência. Então, eu sempre apoiei e apoio até hoje os meninos para o futebol, além não só do futebol, como a Sônia também, ela tem um trabalho psicológico com os funcionários, ela tem uma dedicação grande com os funcionários, e por isso que eu acho que a serventia também é uma serventia assim, com muito respeito, né, pela corregedoria. Né? Então, o senhor acha que influencia? Influencia tudo, no profissional. Tudo. Antes que a gente mude de assunto do futebol, quando você falou que é corintiana, Dona Sônia fez uma cara ali assim, ó, coitado, né? Ela é palmeirense. Mas somos dois sofredores. Não, pela roupa dela, era palmeirense. Né? Mas é mesmo? Ou é só a roupa? É palmeirense? Dona Sônia é palmeirense? Por conta do filho. Tá certo. O Alexandre é palmeirense. Meu Deus do céu. Muito palmeirense. Muito palmeirense. Não, nada contra. Eu até fui sócio do Palmeiras uma época. Mas não. Essa questão que a gente falou agora. Sobre a pescaria. A pescaria é um hobby, né? É um hobby que você também une a família. Eu não vou numa pescaria, fui uma vez sozinho. Já fui com meu neto de 13 anos. O Alexandre ia pescar comigo com 12, 13 foto anos. Dele. Hoje o Alexandre está com 55. Vou pescar com... A minha filha foi pescar comigo, imagine. Os 2 filhos juntos, pescando lá, passando 4, 5 dias. É uma maneira de você também unir, né? Unir a família, manter a família unida. Manter a família unida. E a pescaria, para mim, o cara, se falar para mim, a Sônia gosta muito de viajar. Ela viaja, acho que por ano, 2, 3 vezes, levando cada vez um neto. Uhum. Eu falei, vai viajar, mas me deixa a pescaria. Eu não gosto de viajar, eu não gosto de enfrentar aeroporto, mala, põe aqui, chega lá no meio do mato lá, você bate papo com seu filho, fica no barco, você conversa, não leva celular, você não leva nada. Se levar também não funciona o celular. E os meus filhos não são filhos, são amigos, né? A gente parece que não é aquele respeito, ou bença pai, bença mãe, né? Uhum. Mas o respeito tem. Sim. O respeito tem. Importante, né? Importantes. E eles gostam de estar com a gente, né? Muito. Eles gostam de estar com a gente. Eu e o Martins fomos pescar uma vez juntos, lá no Araguaia, lá em Luiz Alves. É a primeira pescaria que eu fiz com o filho no Araguaia. Só que a gente levou o notebook, eles queriam jogar queriam jogar no rio. Aí não tem graça. Porque o pessoal lá pescava de manhã e à tarde. A gente pescava de manhã, à tarde a gente trabalhava. É verdade. Porque dava para descansar uma parte e trabalhar outra parte. Mas eles quiseram jogar no rio. Mas sobre os filhos, eu lembro de uma passagem nossa, lá em Natal, que você e o Galhardo me convidaram para jantar. Né? Me lembro, sim. Nós fomos jantar, tomar um vinho. E aí eu perguntei para vocês, meus filhos eram adolescentes ainda, né? Aí eu perguntei para eles,
os dois, né? Qual era o segredo para ter os filhos tão bem sucedidos, né? Que o Galhardo também, os filhos também não tem que falhar. Teus filhos maravilhosos, maravilhosos. E aí eu lembro da resposta do Galhardo, que ele falou que você tem que ser palhaço, filho não gosta de pai sério. Mas não lembro da tua pergunta, da tua resposta. Se você... a gente fica no barco, eu, o filho e o piloteiro, né? O que a gente fala de bobagem, aí o piloteiro voltou lá pro rancho, falou assim, escuta, o que acontece com esse pai e filho aí, que no barco ninguém aguenta os caras, um só dá risada, palavrão, o outro fala, ele falou, cara, eles são assim mesmo, mas eles são uma doçura, eles são... Mas é assim, né? Assim, eu acho que você tem a liberdade, mas tem o respeito. Eu sinto muita falta dessa relação, pai e filho, porque meu pai morreu muito cedo. Então eu não tive isso. Eu acabo me relacionando bem com os titulares que eu conheço, que estão acima de mim. Eu acho que por conta dessa falta que eu sinto, assim, de ter alguém mais velho para conversar. Né? Porque o único mais velho que eu conheço aqui é o Martins. Então... Você é muito mais velho que eu, não adianta você ficar tentando inventar. Dá para ver na aparência. Aparentemente dá para ver mesmo. Mas, doutor... Você não vai falar que nós somos irmãos de leite, que a gente tem praticamente a mesma idade? A gente acabou descobrindo, depois de muitos anos de convivência, que nós somos irmãos de leite, porque meu pai e o pai dele compravam leite na mesma padaria do bairro. Você vê como até as pedras se encontram. Pois é. Mas, doutor, diante de tudo que a gente conversou, ainda só tem algum sonho que não realizou? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que Deus me deu mais do que eu merecia. Embora ninguém tem nada sem o esforço, sem a dedicação, sem o amor, sem às vezes até sacrificar a família para que você tenha um porvir melhor, né, no futuro. Eu quero, sabe o quê? Eu falei com meu filho outro dia, eu ainda gostaria de pescar com o meu netinho agora, que vai fazer um ano. Então tá aí um sonho. Não sei, é um sonho, não sei se vai dar tempo. Né? Vai, ele tem um ano? Tem um ano. Eu mais 2 já dá para levar ele para pescar. Eu estou com 8,5, mas é um sonho que eu tenho. Os netos os netos, quem não tem devia ter, viu? Porque os netos... Dizem que a gente aprende a ser filho quando é pai e aprende a ser pai quando é avô, né? Nossa, é uma delícia, Eu tenho um casal de netos, eu sei como que é. Como é que é, né? Mas até as fato de você se cuidar, né? A gente estava conversando lá fora que você fez academia já hoje, foi hoje? Não, ontem à noite. Ontem à noite. Eu me dedico muito no esporte, eu acho. Porque isso vai te dar longevidade para você realizar o sonho que você tem de levar o neto pescar. A Sônia também, eu acordo às 5 horas para fazer a sua ginástica. Então, também é necessário, porque cartório é uma loucura. Uma loucura, porque ainda mais hoje você não... Eu não entendo, porque você chega no cartório, você não sabe se vai ter outro provimento. Tem provimento todo dia. Pois é. Provimento CNJ, provimento da Corredoria. Muita gente mudando. Você precisa acompanhar. E eu sempre eu sempre fiz tudo no cartório. Eu nunca tive assessor jurídico. Então são quase... Quando assumi o cartório em 15 de janeiro, quando o Alexandre estava doente, em 84? 86. E eu sempre sou eu que respondo os processos administrativos. E também a gente serviu tanto o judiciário, né? Eu mesmo servi tanto o judiciário. Eu acompanhei correção. Eu dei aula várias vezes na magistratura, no curso da magistratura. Eu fui interventor 2 vezes. Eu fui chamado várias vezes.
sempre dei a minha vida também na ajuda ao judiciário. Doutor, o senhor não tem nada a provar para ninguém. Eu tenho uma história muito que foi uma das histórias mais me tocou em relação a você, talvez a dona Sônia nem saiba, mas o Roberto sabe. Eu estava em casa, depois do trabalho, era quase 7 horas da noite, tocou meu celular, desconhecido, eu atendi, uma voz de homem, falou, você é o Martins, será que sim? Eu queria falar sobre o seu serviço e tal, sou titular de um cartório e tal, não sei o quê. Falei, pois não, e quem te indicou? Foi meu mestre. O seu mestre, quem é seu mestre? Doutor Ademar Fioranelli. Eu falei, deve ser algum aluno do doutor Ademar, né? Aí depois eu perguntei, ele é seu mestre da onde? Não, eu fui juiz corregedor dele. Eu falei, o juiz corregedor do doutor Ademar chama ele de mestre. Então, olha só. Eu acho que esse negócio do mestre também é muito carinho. Né? Eu sempre fui uma pessoa que eu não brigo com ninguém, eu não tenho inimigo. Eu acho que eu não tenho inimigo na classe. Eu atendo todo mundo. Com certeza não tem, porque como nós estamos fora, nós prestamos serviço para cartório, eles falam para a gente. Não gosto de fulano, do doutor Ademar. Alguém já falou que não gosta do doutor Ademar? Outros cartórios do interior, da Bahia, de qualquer estado, me telefona. Ademar, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo e tal? Eu jamais deixo de dar uma palavra, na hora, responder na hora, é um negócio tão simples, para eles, coitados, não são, para nós, que dentro da capital você tem tudo, né? Você aparece tudo aqui, e jamais deixei de atender meus colegas, e talvez essa não sei se é pecha, de mestre, né? Mestre do quê? Não sou mestre de nada, eu sou um homem prático, escrevi meus livros. Acessível. Então, mas é que tá. Você falou de humildade na tua entrevista lá, é uma grande característica tua, né? Porque várias vezes eu vi demonstração de humildade. Eu acho que se a pessoa é realmente bem-sucedida, quanto mais ela é bem-sucedida, mais humilde ela é. Sim. Quando a gente vê arrogância e prepotência, é que a pessoa é insegura, ela não é bem-sucedida. Eu acho que o registrador, ele não pode ficar na cara só no seu gabinete ali, sem atender ninguém. Eu atendo todo mundo. Eu tenho uma ordem lá no cartório, chegou lá embaixo, chegou no balcão, quer falar com o oficial? Suba, traga ele de imediato na minha sala. Por que não? Eu fui escrevente. Eu sei como que é. Escrevente de cartório, eu recebo ele na minha sala. Títulos em que tem de interesse de escrevente, de juiz, etc. Não é que eu faço questão de cobrar os emolumentos do meu amigo. Entendeu como que é? Uhum. E o jovem titular de cartório também te respeita hoje? Tem muito respeito. Por um outro só, né? Outros talvez, eu nem conheço. Acho que os novos eu devo conhecer muito pouco. Entra muita gente, né? Agora também. Muita rotatividade, né? Eles devem me conhecer pelo nome. Certamente. Porque todo mundo que eu converso e visito, que às vezes pergunta para a gente falar quem são os nossos principais clientes, que eu falo do senhor, é unânime, todo mundo conhece o senhor. Que bom. É isso. O senhor sabe que eu tinha medo do senhor, eu já falei do senhor isso. Medo? Essa é verdade. Eu nunca tive, não. Eu tenho 18 anos no Serac, e teve uma vez que nós fomos visitar, eu e o Martins, e o senhor, não sei, o senhor estava bravo naquele dia. Mas por alguma razão ou não? Não, acho que o senhor tinha uma razão para estar bravo e tal. Daquele jeito, né? Aquele dia eu saí de lá, aí depois disso o Martins falou, você tem que visitar o doutor Ademar. Eu falei, nossa, mano. Mas eu acho que depois daquele episódio que a gente, que o senhor me chamou lá e pediu para eu ajudá-lo, lembra? O senhor há de lembrar disso, não vou aqui divulgar nada, mas acho que aí a gente acabou tendo uma empatia eu admiro o senhor. E vocês são amigos da gente há tanto tempo. Doutor, vocês têm quantos anos de casado? 56. 56.
Eu tô com 30, o Martins está com 41. 41. Qual o segredo? O segredo é o que começamos pobre, lutamos juntos, conseguimos chegar onde chegamos. O segredo é a união, é o diálogo. Vai dizer que eu não tenho assim, de vez em quando, né, a Sônia comigo, eu com ela, mas são coisas que a gente, que todo casal tem, mas sempre dentro do respeito, da admiração da minha velhinha. Muito bem, vamos perguntar o que a dona Sônia acha da longevidade? Vamos? Então, a opinião dele a gente já tem, né? Qual o segredo de um casamento de 56 anos? Qual que é a tua opinião, dona Sônia? A opinião é essa caminhada juntos. Ele já falou do amor, do respeito. Claro, eu falo que os opostos se atraem, né? O Ademar fala alto, eu falo baixo. Muitas vezes ele fala, não estou te ouvindo, fala mais alto. Então, existiu um equilíbrio. E das situações que a gente passou ao longo da vida. Eu falei numa das entrevistas que a nossa vida, a gente poderia defini-la por... Tivemos primaveras, invernos, outonos e verões, né? E sempre com amor e respeito e ajuda mútua, né? De entender o que ele está passando, o que eu estou passando. Isso é o segredo, né? Desse tempo todo. E até mesmo de a gente ter essa diferença de idade. Muitas vezes a gente brinca que o Ademar me pediu em namoro quando eu tinha 14 anos. E ele tinha 25. Tinha 25. E ele tinha 25. Pô, nós estamos muito anos, parecidos. Né? Hoje é corrupção de menor. É verdade. Mas você sabe que a minha diferença com a minha esposa são 8 anos. E eu namorei com ela quando eu tinha 24 e ela 16. Mas a Sônia, com 14 anos, já era... a Sônia teve um problema também de pais que não deram um suporte para ela. E ela já era, com 15 anos, já era madura, já né? era madura. A vida vai ensinando, né? Vai ensinando, né? E eu falo que outro dia eu estava pensando, dizendo, a gente traz reflexos da nossa infância, né? E eu me lembro de uma das vezes que, com 12 anos, eu fui no quarto e falei assim, não, eu não vou ser aquilo que se apresenta, né? Eu vou tentar ser melhor do que isso, né? Então, e conheci o Ademar. E foi gostoso. E você, quando eu conheci a Sônia, ela trabalhava embrulhando pacote. Saraiva, não trabalhava no Saraiva, no ex-Saraiva, que já não Livraria Saraiva, lá no José Bonifácio. Era no José Bonifácio. E depois a Sônia trabalhou na Praça da Seco, embrulhando... Antes trabalhava... Eu trabalhava numa farmácia. Embrulhando pacote. Era então, pacoteira. Foi uma vida também, assim, uma vida de muito sacrifício também. Muito bom. História realmente inspiradora. O senhor acha que o titular ele deve se ver como um servidor público ou não? Ou como um gestor, como um empresário? Quando eu entrei em cartório lá em Araraquara, em 53, já se falava em oficialização de cartório, né? Sempre se falou, vamos oficializar, vamos passar para o Estado, vamos passar isso, aquilo, e nunca aconteceu. Em 88 nós conseguimos, trabalho de grandes colegas, Bernardo Oswaldo Francês, Cláudio Marçal,
e outros que o Lincoln, quem mais? Do terceiro de títulos documentos, o Zé Maria Siviero, o Zé Carlos. Então, nós conseguimos, com um trabalho político, desestatizar as serventias, e conseguimos o artigo 236, em que nos dava a oportunidade, quem tinha 5 anos de substituto, assumir assumir os cartórios. O que aconteceu com vários, né? Eu não precisaria nem citá-los, né? Mas o serviço é público, sempre foi público o serviço, né? Embora em caráter privado, os emolumentos. E hoje, Estado não tem nenhum interesse em oficializar cartório. Pelo contrário, hoje os registradores têm mais autonomia, eles são mais, eu digo, eles são mais representativos, né? Porque o judiciário tem nos dado cargos que eles eram deles. E como se diz, a palavra de desjudicialização, não é? Nos trouxe um reconhecimento. Se o trabalho dos registradores e dos notários não fosse reconhecido, nós não teríamos hoje o usucapião, o inventário, a partilha, não teríamos hoje a adjudicação compulsória, a retificação diária, o usucapião. E eu tenho a impressão que daqui para frente vem mais coisa, porque o nosso trabalho tem sido reconhecido e o trabalho é bem feito e sério, né? Exatamente. Então, o Estado, inclusive agora com a interinidade, que você também havia perguntado, em que hoje o interino não ganha a renda do cartório. O interino ele tem o ônus, mas não tem o bônus. Pois é. Ele assume uma serventia que é de muita responsabilidade, um erro de um pressuposto nos traz vários problemas, como me trouxe um desse agora, de um erro tão pequeno. Então, eu acho que a função, respondendo à sua pergunta, hoje o cartório tem que se dirigir, tem que ser como uma empresa. Então ele tem que ser mais empresário. Mais empresário, embora o serviço seja público, você tem uma responsabilidade muito grande e você tem que ter um grupo de responsabilidade e um apoio, como o apoio que vocês nos dão, por exemplo. Todo ano vocês fazem lá no 7º registro o quê? A auditoria, que é necessária. Vocês fazem para nós uma folha de pagamento, que é um trabalho árduo para nós. O mais importante que vocês fazem para nós é a DOI. Pois é. A DOI hoje traria para a gente muitos problemas, e esses problemas hoje são de vocês. Pois é. E que nos dão essa retaguarda importantíssima. Chega um momento em que eu vejo que o cartório, se não tiver uma administração segura, não sobrevive, como não sobreviveram vários, que vocês sabem, que perderam a delegação. Por quê? Perderam a galinha dos ovos de ouro por uma má administração, deixaram de ter uma auditoria, de saber o que está acontecendo internamente, né? Porque se preocupa só com a prática do ato e esquece da gestão. Então, esse trabalho eu acho que é mais para uma empresa, não uma empresa de uma sociedade, mas é uma empresa que os requisitos dela são importantes para o cartório. Perfeitamente. Muito bem.
Inclusive, nisso que o senhor falou, eu vejo uma defasagem, né, no que acontece hoje por conta dessa série de provimentos que têm sido lançados. Por quê? Porque quando ocorre uma vacância, entre a vacância e a nomeação tem um lapso temporal. E os provimentos estão exigindo coisas como se essa sucessão fosse automática. E não é. Sim, sim. Então, o plano de gestão e algumas outras coisas que eles estão exigindo, como se a autorização do juiz corregedor de como esse cartório vai ficar depois da vacância fosse imediata, e não é. Então isso tem causado problemas. Sem querer falar mal dos meus juízes corregedores ou da Corregedoria Geral, eu acho que essa questão da interinidade precisa ser pensada melhor. Porque, veja, um funcionário que se aposenta, por exemplo, eu me aposento com 87 anos, 86, sei lá, se Deus me der um pouco mais, eu fico preocupado porque o pessoal continua trabalhando. Por que eu vou me arcar com despesas, uma rescisão de contrato, em que eu não despedi ninguém, a minha carreira encerrou ali pela aposentadoria de tantos anos de serviço prestado, ou uma morte repentina. Então, eu acho que deveria ser um pouco pensada, porque o interino pode ser um escrevente, o substituto, que fica 6 meses, mas nesses 6 meses ele tem que rescindir todos os contratos anteriores. Aí assume o titular, que é obrigado pela CNJ, pelo provimento, assumir o titular. Assume o titular, tem que rescindir novamente o contrato e contratar todo mundo de novo. Meu Deus do céu! E com a possibilidade até de rever salários. De rever salário. Então, nos traz uma insegurança muito grande. Muito grande a insegurança. Doutor, me permita fazer um comentário, eu concordo contigo totalmente. E para mim a solução seria uma comissão para decidir isso. Uma comissão composta de membros da corregedoria, de membros do cartório, que pode ser uma entidade, advogado trabalhista e advogado tributário. Porque o senhor falou duas coisas aí que já ferem frontalmente o direito do trabalho. Rescisão e recontratação. Rescisão e recontratação vai levantar o fundo de garantia. Os empregados vão levantar o fundo de garantia toda vez. Sim. E existe uma legislação que diz que isso pode ser fraude contra o fundo de garantia, que é aqueles acordos que faziam, né? Eu te mando embora, você levanta o fundo, depois eu te recontrato. Isso era fraude. Tá. Agora, o que está se pedindo hoje não é fraude, né? Não, a intenção não é fraude, mas quem vai sofrer é o fundo de garantia, que vai liberar dinheiro toda hora. É verdade. Então isso já é uma irregularidade, né? Eles estão numa seara que não é deles, não né? Exato. Né? Mas quem sou eu para... Nós somos subordinados a vários públicos, subordinados à corregedoria. Quem somos nós, né? A gente está à disposição da corregedoria para ajudar, né? Claro, são amigos, Eu estive agora na prefeitura ali, no Viaduto Chá. Foi a apresentação do provimento, esse provimento novo, né? Que teve a participação do Francisco Eduardo Loureiro, que é o nosso corregedor, que eu conheço desde sempre. Né, desde sempre. Ele me ficou do meu lado, me elogiando, porque fizemos parte da comissão de concurso em 2002, parece, primeiro concurso, 2002 ou 98? Acho que foi 98. Aí ele falou várias vezes, Ademar, puxa vida, você está aqui. E eu fiquei triste também porque era um convite da Corregedoria Geral e tinha as 18 cadeiras para sentar. Só tinha 3, 4.
E ele falou assim, pô, você sempre aqui, Ademar, e tal. Então, eu tenho um respeito muito grande pela corregedoria e pela vara, pelos quantos titulares eu conheci. Titulares, me lembro do Junqueira, que me convidou para acompanhar em correição. Dr. Ricardo Dipp me convidou, eu, Ulisses, o Gersé, para acompanhar em correição, porque correição, juízes, eles são sábios, né? Têm cultura, mas não conhecem o dia a dia, o métier do cartório, os problemas que o cartório enfrenta, não é? Então, é um reconhecimento que a gente adquiriu. E você vê um corregedor-geral falando do seu nome e tal. Isso é impagável, né? Isso é impagável, entendeu? Naline, doutor Naline, Ademar, você quer fazer uma entrevista? Você está me devendo. Eu vou lá fazer uma entrevista, contar a minha história também, porque eu acho que, eu até agradeço vocês, porque não adianta, depois de você morrer, você prestar homenagem. A homenagem ser prestada em vida. Em vida. O que me interessa eu morrer amanhã se alguém vai lançar um livro em meu nome? Mas o senhor não tem nada que nos agradecer. Nós é que agradecemos o senhor dispor do seu tempo para vir aqui e trazer a dona Sônia ainda. Né? A gente vai continuar ainda hoje junto, mas o podcast está chegando ao fim. Então, eu queria que o senhor desse uma mensagem final, e a dona Sônia também. Vamos começar por ela, porque primeiras damas, uma mensagem final para quem está nos ouvindo, e depois a sua mensagem final, por favor. Vamos chegar. Eu quero ler para vocês entenderem a conexão de tempo juntos. Eu escrevi que, com algumas poucas palavras, eu revelo a trajetória do trabalho do Ademar. Motivação. Gosta do que faz. E ele falou isso. Propósito. Desejo de se superar, deixando legado. E que legado lindo você está deixando. Disciplina. Em todo o tempo, você é um estudioso. Coração. Ser sempre amoroso e generoso. Te amo até o infinito e muito mais. Muito bom! O momento melhor de tudo desse podcast, hein, doutor Ademar? Depois dessas palavras... O senhor vai conseguir dar uma mensagem final depois dessas palavras? Porque eu falei assim, ele falou, eu gosto do que faz. Eu falei assim, eu estou com um papelzinho, eu escrevi isso antes dele falar. Muito bom, doutora. Dona Sônia, muito obrigado pela sua participação ainda. Aliás, eu tenho todos os cartões que vocês me deram até hoje, de Natal, guardados, porque sei que vocês escreveram com carinho para nós, e a 4 mãos, como a dona Sônia já disse. Eu tenho uma paixão por vocês. Eu acho que o cartão de Natal, ou você escreve com o coração, parabéns, boas festas. Às vezes o pessoal nem escreve nada, só manda o cartão, nem escreve nada. E na verdade, eu gosto de... Eu falo para a Sônia, cria a mensagem, eu gosto de pôr minha letrinha ali, né? E é exclusiva para a pessoa, né? E a letra identifica, né? Identifica o carinho que você tem com as pessoas. Pois é. Porque meramente pôr no correio, pegar a secretária, olha, põe a etiqueta para todo mundo aí, que não adianta nada. Bom, eu queria apenas também, né, nesse final de entrevista, agradecer a vocês, né, mais uma vez, pelo carinho, pelo convite. Para mim é uma grande honra e reconheço, eu e Sônia, o trabalho de vocês, sempre reconhecerei, e muito obrigado por esses momentos que passamos aqui tão amigáveis
e carinhosos. E vamos continuar um pouquinho mais. Mas antes da gente encerrar, tem uma coisa que a gente queria dar para vocês aqui, que a gente preparou. Então, eu vou entregar para o doutor Ademar para você entrar com o sorte. Muito obrigado. Ademar, muito obrigado. Tem um cartãozinho aí também escrito à mão. A letra não é muito lá essas coisas, mas me permitem eu abrir isso lá no cartório. Claro, isso, fica à vontade. O presente se abre na hora, né? Então, aí depois desse bate-papo sensacional com a dona Sônia, doutor Ademar, Alberto, a gente encerra esse Cartórios Cast e até a próxima. Cada vez com mais emoção. Vai ser difícil superar essa emoção, mas a gente vai tentar. Até a próxima.